Bom dia, queridos irmãos. Estamos com vocês de novo, através do YouTube, Facebook, da internet, e nos alegramos por podermos continuar sendo igreja de uma maneira diferente, mas Deus está permitindo que cada um de nós certamente está sendo edificado. Quero saudá-los com a palavra de Mateus, capítulo 5, versículo 14, onde Jesus faz uma afirmação surpreendente para aqueles discípulos que estavam no começo da caminhada cristã. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Isso tem a ver com a nossa identidade. Independente de quantos anos você está caminhando com o Senhor, independente se a tua vida, se você tem muitas falhas ou não, é assim como Ele te vê. Pela presença do Espírito Santo na tua vida, você é uma luz. E nós desejamos que também hoje esse culto que estamos celebrando sirva para ajudar a cada um de nós, através das músicas, introdução e da mensagem, a que nós possamos nos conscientizar de que somos luz, mas também de descobrirmos talvez maneiras novas de sermos a luz que Deus quer que sejamos, no nosso casamento, na nossa família, com os nossos vizinhos, na nossa colônia e dali para fora. Vamos orar e colocar tudo nas mãos de Deus? Senhor, obrigado por esse dia especial. Obrigado por tudo aquilo que foi preparado também com muito amor nessa transmissão que está sendo feita. Que o Senhor possa dirigir cada coração a estar aberto para ouvir a Tua voz e a ser edificado pela ação poderosa do Espírito Santo. Que o Senhor anime aquele que está desanimado, que o Senhor dê a direção certa àquele que precisa de direção, mas que, sobretudo, o Senhor nos ajude a reconhecer e a ver qual é a Tua vontade, e a reconhecermos o Senhor e reconhecermos o Teu poder nas nossas vidas. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Eu gostaria de começar com uma história. Eu li algumas semanas atrás. A história tem o título O Tronco Caído. Eu vou ler para não perder nenhum detalhe, porque a história é rica. Há uma bela lenda dos índios Cherokee sobre o ritual de passagem que diz isto: o pai leva o filho para a floresta, coloca uma venda nos olhos e o deixa lá sozinho. O jovem deve permanecer sentado em um tronco a noite toda, sem remover a venda, até que os raios do sol o avisem que é de manhã. Ele não pode e não deve pedir ajuda a ninguém. Se ele sobreviver à noite sem se desmoronar, será um homem. Não pode contar a sua experiência aos amigos ou a ninguém, porque cada jovem tem que se tornar um homem sozinho. O jovem está claramente aterrorizado. Ele ouve muitos barulhos estranhos ao seu redor. Certamente existem feras ferozes ao seu redor. Talvez até homens perigosos que o machuquem. O vento sopra forte a noite toda, balançando as árvores, mas ele continua corajosamente, sem tirar a venda dos olhos. Afinal, é a única maneira de se tornar um homem. Finalmente, depois de uma noite assustadora, o sol sai, ele tira a venda dos olhos. E é nesse momento que ele percebe que o pai está sentado no tronco, ao lado dele. Esteve de guarda toda a noite, protegendo o filho de qualquer perigo. O pai estava lá, embora o filho não o soubesse. O que essa história tem a nos contar? Se nós abrirmos na Bíblia o Salmo 145, 18,
A palavra diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Vamos ler novamente. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Eu vou parar nessa palavra perto. O que quer dizer essa palavra perto? Nessa palavra aqui na Bíblia. O Senhor não está somente do lado, porque na hora que eu me transformei em um cristão, eu coloquei Jesus dentro de mim e Jesus também, Ele também me recolheu. Então essa palavra perto quer dizer dentro. Nós temos que viver a palavra. Interessante que algumas semanas atrás, com tantos conflitos que a gente está vivendo, tantas informações, a gente é bombardeado com fornecedores falando dos seus problemas, com falta de venda, com todo medo, e aquilo começa a frustrar a gente também. De manhã é sempre a primeira coisa que eu faço minhas orações, eu leio a Bíblia, medito nela, mas semana passada não aconteceu isso. Eu orei, eu li a palavra, mas eu estava triste, angustiado, não com medo, porque eu sabia que Deus estava junto comigo, mas eu estava triste, eu estava desanimado, me faltava o ânimo para trabalhar, porque vem muitas pessoas pedindo orações, a gente ora, mas eu não queria apenas orar. Ali de repente eu cheguei e falei para Deus assim: Pai, fala comigo, me acalma, eu preciso sentir a Tua presença na minha vida, porque não é só orando que eu consigo acalmar o meu coração. Eu comecei a conversar com Deus, mas uma conversa de amigo, não uma conversa de um diácono com um pastor, ou eu como para Deus. Eu queria um amigo do meu lado. E falei para Deus no final da conversa que eu queria que Ele me alegrasse de novo, me desse bom ânimo, que eu pudesse novamente orar pelo próximo com amor. No final da tarde, Deus me deu essa mensagem, o tronco caído. Por isso que eu li essa história. E comecei a louvar a Deus por causa disso, porque Deus quer intimidade com Ele. Ele quer que nós somos amigos dele. Ele quer que a gente chegue com todos os problemas, dizer: eu não estou legal, eu estou triste, eu não estou legal, eu estou desanimado. Ele quer que nós chegamos e conversamos isso com Ele, não apenas em oração, mas também falando, conversando com Ele. É isso, por isso que Ele vive em nós e nós nele. Ele quer essa intimidade com a gente. Por isso que eu reforço, vamos procurar Deus também como amigo e conversar com Ele. Ele quer conversar com nós, mas nós precisamos chegar diante dEle. Nós precisamos tomar essa atitude. Nessa próxima semana que nós possamos conversar mais com Ele. Sim, orar muito, ler a Bíblia, estudar a palavra, é muito bom, mas vamos fazer isso conversando com Deus. Ele quer essa intimidade com nós. Amém?
que a gente serve. E a próxima música que a gente vai cantar é em alemão, Lass die Herzen immer fröhlich. Und wir haben, ich glaube, sehr viel zu danken, hauptsächlich für den Regen, den wir wieder diese Woche gehabt haben. Und wir laden euch alle ein, mit uns immer fröhlich singen. Thank you.
Bom dia a todos. Hoje queremos continuar a nossa série sobre 1 Coríntios. Hoje chegamos ao capítulo 8. Queria perguntar para vocês, quem de vocês se lembra das suas aulas de redação que teve no colégio? Para alguns, talvez há pouco tempo, para outros há muito tempo. Para mim, fazem uns 20, 22 anos atrás. Eu tive aula com o professor Arnoldo Monteiro Barro, escritor aqui de Palmeira. E as aulas dele sobre como escrever uma redação, mesmo que talvez até hoje eu não saiba muito bem como fazer da melhor forma, mas elas eram muito boas. E a estrutura que ele nos passou para escrever essa redação ficaram marcadas em mim. E esses pontos, esses tópicos que deveriam ter numa redação são os seguintes. Primeiro, uma introdução. Segundo, uma hipótese a favor dessa introdução. Geralmente começa com a palavra pois. O terceiro, uma hipótese contra essa primeira hipótese, começando com contudo, entretanto, e no final uma conclusão. Portanto, será feito isso ou aquilo. Portanto, essa é assim, assim, assado. E curiosamente, Paulo parece que também teve aula de redação. Vamos olhar o texto, 1 Coríntios 8. Quero ler com vocês, onde podemos enxergar esses pontos de uma forma até bem clara. Eu leio 1 Coríntios 8. Com respeito aos animais sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. O tema sobre o qual eu quero analisar hoje esse capítulo é o seguinte: liberdade cristã. Liberdade cristã. E a pergunta que queremos nos fazer hoje é: até onde vai a nossa liberdade? Qual o limite para ela? Ou ela não tem limites? Paulo, no capítulo 8, detalha um pouco essa liberdade, usando como exemplo a carne oferecida a ídolos como exemplo. Mas tudo que falarmos aqui sobre carne pode muito facilmente ser substituído por algo do nosso dia a dia, como veremos mais no final. E ele começa, no primeiro versículo, a primeira parte: com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Corinto, uma cidade com algumas características, uma realidade bem característica dela, uma bem só dela. Primeira característica da cidade de Corinto, para conhecermos, para entendermos um pouco mais toda essa onde a cidade está inserida, essa igreja está crescendo. Então, a primeira característica que eu quero ver com vocês, a igreja de Corinto se orgulhava pelo conhecimento que ela tinha.
Tanto que Paulo cita, já no primeiro capítulo, 1 Coríntios 1, 4 e 5, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos com tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Ou seja, era uma igreja instruída, uma igreja que pelo jeito estudava a fundo tudo que eles tinham sobre Deus. Todos os ensinamentos que Paulo já havia passado para eles, eles eram uma igreja que se aprofundava. Segunda característica, na igreja de Corinto certamente havia muitos ídolos, e com isso, muitos sacrifícios de animais. Lemos em Atos uma passagem sobre Atenas, uma cidade bem próxima a Corinto, 83 quilômetros, onde Paulo se assustou com a quantidade de ídolos que encontrou lá. Atos 17 e 16. Enquanto esperava por ele em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Até nessa história, nessa passagem, vemos Paulo lá em Atenas e ele vê um altar dirigido ao Deus desconhecido. Ou seja, o pessoal ali estava com tanto medo que de repente tivesse esquecido algum Deus, algum ídolo, que colocaram um para o Deus desconhecido. E Paulo prega para esse povo, falando do Deus verdadeiro, esse Deus que eles ainda não conheciam. Isso nos leva a entender um pouco sobre a realidade dessa igreja que crescia dentro da cidade. E um terceiro detalhe, como havia muitos sacrifícios de animais, a venda de carne que havia sido oferecida a um ídolo era muito comum nos mercados, pois sobrava carne. 3 partes ficava da carne. A primeira era queimada aos ídolos, a segunda ficava como alimento dos sacerdotes, e a terceira era vendida. O que fazer com tanta carne? Era vendida. E o que era essa carne? Primeiramente, ela era mais barata, não era uma carne, como já era sobra, então ela era vendida mais barata nos mercados. Segundo, essa carne normalmente era muito melhor. Quais animais que provavelmente seriam sacrificados? Os melhores animais, não aquele magrinho, aquele doente, mas aquele que era alimentado com o melhor que tinham, aquele gordinho. Então, 2 características, carne mais barata e carne melhor. Eu pergunto para vocês, se você chega no mercado e olha 2 peças de picanha, uma da raça Wagyu, perfeita, com aquele marmoreio perfeito, com uma peça perfeitinha, linda, com gordura branquinha, por R$30 a peça. E do lado de uma vaca mais velha, que você pode identificar pela gordura amarela que está, dá para ver que ela vai ser uma carne mais dura, e essa peça custa R$70. Qual você pegaria? Sem dúvida, a de Wagyu. E ainda perguntaria se não tem mais no estoque, não é verdade? E assim era o ambiente onde essa igreja em Corinto se desenvolvia. Uma igreja teoricamente madura, em conhecimento, rodeada de ídolos e com carne boa e barata à disposição. Porém, essa carne provavelmente havia sido oferecida para algum ídolo. Então essa é uma característica, são 3 características que rodeavam, como introdução para a gente entender por que Paulo fala isso. E Paulo continua um pouco ainda essa introdução dele, tentando mostrar para eles o que ele quer dizer mais lá para frente. E ele compara o conhecimento com o amor. Lemos lá no versículo 1b ao 3. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Ou seja, de um lado temos o conhecimento, que os coríntios tinham e tanto se orgulhavam. Porém, o conhecimento por si só não é o suficiente. É como um balão cheio de ar. Qualquer agulha pode furá-lo e já era. Ou seja, podemos ter muitas e muitas formações em teologia. Posso ter um mestrado, um doutorado. Posso saber muitos versículos de cor. Posso conhecer a história da igreja lá desde Atos, tudo bem certinho, em que ano foi acontecendo cada acontecimento, cada teólogo que surgiu.
Só que só o conhecimento de nada adianta. Além disso, ele diz ali, o conhecimento engana. Quando achamos que sabemos algo, na verdade ainda não sabemos tudo. Podemos ter um PhD em algum assunto, mas ainda não vamos saber tudo. Um exemplo, eu sou formado há 15 anos na área de zootecnia. Quando me formei, achei que estava super preparado para o trabalho. 5 anos de faculdade deveriam servir para alguma coisa. Pelo menos é o que a gente pensa. Mas quando chegamos ao trabalho, aparecem problemas dos quais nunca havíamos ouvido falar. Doenças que escutamos, mas não sabemos como resolver. E hoje eu sei que ainda não sei tudo. E talvez nunca saberei. Da mesma forma no âmbito espiritual. Provavelmente nunca saberemos tudo. Então, a parte do conhecimento. Do outro lado, Paulo cita o amor. E diz que o amor edifica. A igreja, mesmo agora não estando reunida aqui, é uma família. Uma família composta por muitas pessoas, todas elas diferentes uma da outra. Um pensa de uma forma, o outro pensa da outra. Um tem um tipo de emoção, uma maturidade, uma expectativa, tantas e tantas diferenças. E o que mantém essas pessoas unidas? O amor. Pois o amor não procura saciar o meu próprio eu, procura ver as necessidades do outro, procura ver o que o outro precisa, o que o outro quer. O amor é como uma massa entre os tijolos, numa construção de uma parede. Se não tiver a massa no meio, aqueles tijolos caem. E um tijolo sozinho não é uma parede, é apenas serve no máximo para sentar em cima. E o versículo 3 diz que se amarmos a Deus, seremos conhecidos por Ele. O amor, a prática. A Bíblia, na verdade, resumida, podemos resumi-la em Deus é amor. Deus nos ama. E se nós amarmos a Ele, seremos conhecidos por Ele. Ele irá enxergar os nossos pontos positivos, os negativos, enxergar todo o nosso conhecimento, e Ele poderá nos usar em sua obra. Seremos conhecidos por Ele para trabalhar em sua obra, edificando dessa forma o corpo de Cristo. E Paulo, após fazer essa introdução para o seu pensamento principal, começa a falar dessa carne de wagyu de R$30, ou seja, a hipótese a favor dessa primeira colocação. Versículos 4, 5 e 6. Portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo nada significa no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Semana passada, o pastor Dietmar já falou que Paulo começa a responder umas perguntas a partir do capítulo 7. E eu vejo uma pergunta aqui também. A igreja fez uma pergunta para Paulo e perguntou: posso comer da carne que foi oferecida a algum ídolo? Ou isso é errado? Será que é um pecado? E Paulo, olhando para a maturidade dos que perguntaram para ele, vê diante de si crentes com um bom conhecimento espiritual, pois diz: sabemos que o ídolo não significa nada no mundo. Ou seja, nós sabemos, eu e vocês, sabemos que não significa nada no mundo. Ou seja, Paulo confirma para eles de que o motivo da carne ter sido oferecida para algum ídolo não seria motivo para não comê-la. Poderiam comer sim, pois para nós só existe um Deus, não existe um ídolo. Mesmo que outras religiões tenham algum ídolo, esses ídolos não passam de uma crença infundada, sem um Deus verdadeiro por trás. Continuando, Paulo diz no versículo 6 que é do nosso único Deus e Senhor, de quem vieram todas as coisas. Ou seja, a carne que foi oferecida a algum ídolo, ou a outra carne, foi Deus que criou. Deus é o Criador de tudo. Deus é o Criador do céu e
e da terra. Além disso, é por meio dele que nós vivemos. Não foi um ídolo que nos deu a vida, foi Deus. Foi Deus que nos deu a vida, que através do seu sacrifício, através do seu Filho Jesus na cruz, nós temos uma nova vida, uma nova identidade. Nós fazemos parte desse mundo, mas somos filhos de Deus. E por isso, sabendo que o ídolo não significa nada, primeiro ponto, e que vivo para Deus, e que tudo foi formado por Ele, Paulo concorda com eles. Não tem problema, não tem nenhum empecilho de vocês comerem essa carne, esse wagyu de R$30. Mas Paulo não para por aí. Ele chega no contudo. Paulo chega na hipótese contrária a essa primeira colocação dele. Ele começa falando contudo. Ou seja, um ponto a se levar em consideração para tomar a decisão. E Paulo escreve no versículo 7: contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. Paulo acabou de afirmar que para os quais ele estava escrevendo, que eles tinham bom conhecimento. Eles tinham uma boa maturidade espiritual. Mas agora ele chama a atenção destes, para que eles olhem para seus irmãos mais fracos. Que ele olhe para os que são menos maduros na fé. Esses imaturos podem ser recém-convertidos, podem ser irmãos que ainda não se desenvolveram na fé, não cresceram. Que assim como talvez no nosso momento, na época que nós vivemos também, em toda a história da igreja, há cristãos que se convertem, mas que ainda não conseguem digerir o ensinamento mais firme. Precisam sempre daquele leitinho espiritual. Muitos desses recém-convertidos, ali em Corinto, provavelmente vinham do círculo dos que sacrificavam algo para um ídolo. E por terem essa origem, não conseguiam separar a carne do sacrifício. E com isso a consciência deles se contaminava. O que é a consciência? Eu olhei no dicionário e lá diz: é o sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos e motivos individuais. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, referente a quê? A atos ou motivos individuais, ou seja, algo que eu entendo como certo ou errado. É como se dentro de mim tivesse um pequeno juiz, que me alerta quando algo que está acontecendo à minha volta, ou algo que está acontecendo comigo, não está da forma que deveria estar certo para mim, entende? No Antigo Testamento já aparecem várias passagens, já desde Adão e Eva, depois de comerem do fruto proibido, a consciência deles disse: vocês fizeram algo errado. Eles tiveram que se vestir, eles viram que a roupa, eles estavam pelados, eles precisavam se vestir. E fora isso, eles estavam com vergonha de encontrar-se com Deus. Num outro ponto, 1 Samuel 3, 12 e 13, diz, Deus falando: nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os repreendeu, do qual ele tinha consciência. Ou seja, Eli sabia que aquilo era errado o que seus filhos estavam fazendo. Dentro dele certamente algo estava inquieto, vendo o que eles faziam. Da mesma forma, a consciência desses irmãos mais fracos lá de Corinto se inquietava ao comer da carne oferecida aos ídolos. E o que a consciência diz? Isso é errado. É como um alarme que começa a soar dentro de nós. Ficamos inquietos, sem paz interior, nos sentimos um lixo, não é verdade? Isso Paulo exorta aos irmãos mais maduros: olhem para os irmãos mais fracos.
Continuando, versículo 8: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Ou seja, comer ou não comer não faz a mínima diferença perante Deus. Isso não nos fará mais ou menos aceitáveis perante Deus. Porém, talvez olhando para os mais maduros, que têm mais conhecimento, para eles era uma demonstração do seu conhecimento perante a sociedade. Eles estavam demonstrando que eu posso comer disso e isso não me faz nada. Veja a minha maturidade e siga o meu exemplo. Pois eles sabiam que perante Deus não é o que entra pela boca que pode nos fazer mal, o que nos torna impuros, mas o que sai da nossa boca. Pois se o que sai da nossa boca não é bom, com certeza a fonte não está boa. Mas essa demonstração desses mais maduros, para Deus valia alguma coisa? Eu mostrar para os outros e até para Deus, veja a minha maturidade, faz diferença para Deus? Ou será que Deus se alegra com algo muito mais? Com alguma coisa diferente, Ele se alegra mais do que a minha demonstração. Vamos ver adiante, versículo 9: contudo tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Deus se alegra quando as nossas decisões não se tornam uma pedra de tropeço para os nossos irmãos. Ou seja, eu demonstrar a minha força não quer dizer, mas eu mostrar que eu me importo com o meu irmão, isso vale alguma coisa para Deus. Pergunta novamente, até onde vai a nossa liberdade? E aqui já temos uma resposta. A nossa liberdade vai até onde ela pode se tornar um empecilho para o nosso irmão mais fraco. Lembro-me de um retiro na praia, os jovens, quando ainda era jovem, né? Agora já estou um pouquinho mais velho, e quem estava conosco era o pastor Miguel. Todos que conhecem ele sabem que ele ama correr, e lá na praia não era diferente. Certo dia, lá na praia, todo mundo sentado, tomando tereré, e ele me convidou para correr junto com ele. E eu ainda jovem, falei, não, vamos correr, vamos embora. Eu estava descalço, só com minha bermuda de banho, e começamos a correr. Corremos, e chegamos numa construção, já bem distante do ponto onde saímos. Isso, 10 minutos correndo. Já estava cansado, mas estava tudo bem, começamos a voltar, tudo certo. No outro dia ele me chamou novamente, não quer ir de novo? Eu me lembrei que eu tinha corrido descalço, vou pelo menos colocar um tênis. Coloquei um tênis e ele falou, hoje vamos correr 15 minutos. Ontem corremos 10, hoje vamos aumentar, vamos para 15. 15 minutos correndo até um ponto e voltar correndo. Só que chegamos de novo naquela construção, onde um dia antes chegamos lá com 10 minutos. Dessa vez chegamos lá e havíamos corrido só 7 minutos. Eu pensei, tenho mais da metade ainda pela frente, tenho mais 8 minutos pela frente correndo, indo, para depois voltar tudo isso correndo. E eu não aguentava mais. Eu tentei, comecei a andar, o pastor Miguel correndo um pouco do lado, e eu falei, eu não consigo, vamos voltar. E ele voltou comigo. Eu andando, e ele corria para frente, passava de mim de novo correndo, e chegava até mim de novo, e ficava correndo assim, mas nós fomos voltando. Eu havia tentado, mas não tinha conseguido. Eu tentei correr, mas 15 minutos era demais para mim. A liberdade do pastor Miguel era de correr 15 minutos, talvez meia hora, se ele estivesse sozinho. Mas como eu estava junto com ele, como ele havia me convidado, a minha liberdade só me deixava correr 7 naquele dia. A liberdade dele foi limitada pela minha liberdade. Paulo diz o mesmo aos Coríntios, sei que o conhecimento de vocês permite comer essa carne, mas cuidem para que os outros não sejam forçados a fazer algo que não podem, que ainda não conseguem, pois a maturidade deles não é tão boa que nem a de vocês ainda. Olhem para os seus irmãos mais fracos. Versículos 10 ao 12. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos?
Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Aqui Paulo parece que vai um pouquinho mais a fundo. Havia irmãos que talvez iam lá no templo de algum ídolo e comiam carne ali mesmo, direto da fonte. Tem problema? Teria problema? Se olharmos os pontos anteriores, os versículos anteriores, achamos a princípio que não tem problema. Mas não é verdade. Vamos 2 capítulos para frente, no capítulo 10, onde Paulo escreve um pouco sobre esse tema novamente. Resumindo um pouco, Paulo admoesta os irmãos a não participarem numa mesa onde há carne sacrificada aos ídolos, pois atrás de cada ídolo há um demônio, e Deus não quer que tenhamos comunhão com um demônio. E ele continua falando que da carne comprada no mercado, ou se algum descrente te convidar, caso você não saiba se essa carne é de sacrifício ou não, coma bastante, coma bem, não tem problema. Agora, caso te falem que essa carne é de sacrifício, Paulo diz, não coma. Ele diz o porquê. Coríntios 10, 28 a 30. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Ou seja, Paulo sempre fala, preste atenção no outro. Não tire o foco da outra pessoa, seja descrente, seja crente. Não seja um empecilho, não seja uma pedra de tropeço maior ainda para essa pessoa, talvez. No versículo 11 e 12, Paulo diz que se um fraco, por quem Cristo morreu para resgatá-lo, assim como ele morreu por nós, ver que você come dessa carne, ver que você faz aquilo, tem uma atitude assim, assado, e acaba se perdendo por causa disso, estamos na verdade cometendo um pecado contra Deus. Ou seja, para Deus é mais importante preservar o irmão mais fraco do que você provar que você já tem maturidade para uma ou outra coisa, que é cheio de conhecimento e pode comer do que quiser. Cada um é importante para Deus, seja o irmão mais forte como o irmão mais fraco. Olhemos para a vida de Daniel lá no Antigo Testamento. Daniel e seus 3 amigos foram escolhidos para serem criados dentro do palácio real, comendo a comida do rei Nabucodonosor. Pense no banquete que eles tinham todo dia à frente, carne da melhor qualidade, vinho, verduras, arroz, o que tinha, não sei, mas provavelmente era um banquete, era comida real. Nós lemos Daniel 1:8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Mas por que, Daniel? É a melhor comida que tem no lugar. Mas Daniel sabia que ela era sacrificada a ídolos da Babilônia. E por isso decidiu não se contaminar, não se tornar impuro por causa disso. E Paulo, após colocar uma introdução e as 2 hipóteses, um a favor e um contra, ele chega a uma conclusão de como lidar com uma situação dessas. Ele diz lá no versículo 13, portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Paulo tem um conhecimento forte, e ele sabe que comer essa carne não tem nada a ver, pois o nosso Deus é muito maior que tudo, e que tudo que foi criado por Ele, para Ele, e que isso não nos afeta. Porém, Paulo olha com amor, ele tem o conhecimento e o amor, os 2 pontos que ele usou na introdução. Ele tem o conhecimento, mas ele tem amor, ele tem a parte prática, ele olha para seus irmãos mais fracos, e decide por amor a eles, se abster daquilo, para não se tornar um obstáculo alto demais para a fé que estava crescendo dentro deles.
Aí, como igreja, chegamos a uma pergunta: se devemos nos basear no mais fraco, no irmão mais fraco, para não fazer esse irmão tropeçar, como isso se aplica nas questões, por assim se dizer, mais cabeludas, mais difíceis, mais pesadas dentro da igreja? E nessas questões, temos dois lados. O primeiro lado são questões relacionadas diretamente à salvação, como, por exemplo, buscar a santidade, buscar a comunhão com os irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas, odiar o pecado. Questões assim, não devemos arredar o pé como igreja. O irmão mais fraco deve crescer em cada área. E os alvos a serem atingidos já estão postos. Podemos ler na Bíblia. Essas questões são pontos importantes para o crescimento espiritual, também do irmão mais fraco. Agora, questões secundárias, como comer ou não comer um alimento, beber cerveja ou não, participar em algo ligado a uma igreja ou não participar, ou participar de alguma festa mundana, não sei, devemos ter em vista o nosso irmão mais fraco. Nessas questões devemos pensar com amor, devemos analisar o irmão mais fraco pela lupa do amor. Será que isso vai ser um tropeço para ele? Eu já tenho conhecimento, para mim não vai ter diferença, não vai ser mal eu comer ou não daquela carne, eu tomar uma cerveja. Porém, se de repente comigo na mesa tem um irmão que passou por dificuldades com álcool e que há pouco tempo saiu desse vício, por amor a ele, eu deixo a cerveja guardada, não vou tomar, para não me tornar um tropeço para ele. Decisões diárias, decisões com questões onde precisamos ter o nosso irmão mais fraco em vista. Como diz no versículo 8, a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus, não seremos piores se comermos, nem melhores se comermos. Ou seja, eu tomar uma cerveja ou não me torna melhor ou pior perante Deus. Mas se aquilo é um tropeço para o meu irmão, deixa aquilo de lado. Pensando um pouco, por causa do coronavírus, algo talvez bem prático. Eu, com a minha idade, estou na categoria de menos risco. Eu preciso me cuidar, sim, mas assim dá para levar, tranquilo. Mas eu tenho um irmão, talvez uma avó, talvez uma mãe, talvez um sobrinho, que estão na área de risco, que estão na categoria de risco. E o que eu faço? Por amor a eles, eu vou me cuidar para não passar, por exemplo, a doença para eles. Precisamos ter a pessoa mais fraca em vista. A minha liberdade cristã, agora, em questões espirituais, vai até onde o meu irmão puder me acompanhar. Se ele aguenta apenas 7 minutos de corrida comigo, por amor a ele, volte com ele. Você não precisa provar que você consegue 15 minutos. Volte com ele os 7. Você é livre. Deus te libertou. Deus nos chamou para uma vida de liberdade. Mas use essa liberdade para alcançar outras pessoas e não para perdê-los. Lembre-se, o amor edifica. Tenha essa semana a lupa do amor contigo e veja o teu irmão através dessa lupa. Olhe para ele em cada questão da tua vida, nas tuas decisões, para que você não se torne um tropeço para o seu irmão. Tenha o seu irmão sempre em vista. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças ainda, cada um em sua casa. Pai, te agradecemos por esse momento que podemos estar aqui, por podermos, mesmo estando distantes, estarmos juntos em amor, estarmos juntos como família por esse mundo, unidos pelo teu amor. E que possamos, Pai, em cada momento,
ver o nosso irmão, talvez mais fraco, não tão maduro talvez. Que possamos, como igreja, como cada pessoa individual, estar ciente de que as nossas decisões podem se tornar uma pedra de tropeço, para que realmente a gente possa usar o nosso conhecimento, através da prática do amor, para alcançar outras pessoas. Agradecemos que Tu nos libertasse desse mundo, através do Seu Filho, através do sacrifício de Jesus na cruz. Te pedimos, Pai, que possamos usar essa liberdade para alcançar outras pessoas. Estejas Tu conosco a cada dia, a cada decisão, nos orientando, nos abrindo os olhos, Pai. Que Tu possas estar nos abençoando e nos protegendo. Em Teu santo nome. Amém. Queremos aproveitar e dar os avisos também. E, em primeiro lugar, mais uma vez esclarecendo um pouco sobre a resolução que saiu na semana passada, agora, da Secretaria do Estado, né? A Secretaria de Saúde do Estado. Nós temos ciência, nós estamos trabalhando com isso e nós queremos nos reunir também como liderança da igreja para vermos essa questão da abertura do culto. São muitas as restrições. Eu gravei um vídeo, ele foi ontem para o YouTube, ali está um pouquinho, né, mais detalhado, então não vou gastar o tempo agora para isso. Mas para vocês terem conhecimento de que sim, existe uma abertura, mas ela é, na verdade, bem pequena. Segundo, é um motivo de muita alegria e gratidão pela campanha que nós fizemos. Como igreja estávamos fazendo duas campanhas, uma Amor em Ação, para ajudar as pessoas ao nosso redor com alimentos, com cesta básica. E a outra campanha que nós começamos no dia 2 de maio foi a cesta básica para os funcionários da AMAS. Eu havia explicado que a AMAS, né, não está em funcionamento nesse momento, os funcionários tiveram uma boa redução e nós queríamos apoiá-los. Nós terminamos essa campanha agora anteontem e mais uma vez Deus foi maravilhoso, vocês foram maravilhosos também contribuindo, passamos muito além daquilo que nós tínhamos imaginado, conseguimos juntar mais de R$35 mil. Com isso, agora, nós estamos garantindo 2 meses de cestas básicas para os funcionários da AMAS. E isso nos enche de alegria e de gratidão também. E muito obrigado a vocês por apoiarem também assim, dessa maneira, a AMAS e os seus funcionários. Que Deus abençoe vocês grandemente. No mais, desejamos a vocês uma semana bem abençoada. Seja sal e luz ali onde Deus te colocar. Amém.